Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Brasa no Ar. Esse é o podcast aqui da Brasa USF, onde a gente traz histórias inspiradoras de aluminais que passaram pela nossa comunidade e marcaram. Meu nome é Marina Richter, eu sou diretora de Alumni Relations. Eu sou a Lívia, eu sou analista de Alumni Relations e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela foi transfer student na USF e ela já foi cheerleader, atleta, líder estudantil, uma pessoa super engajada, tanto na universidade quanto profissionalmente. Essa é a Luana. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui. Nunca participei de um podcast, então tô muito animada. Nossa, eu tô muito ansiosa também pra esse podcast. Bom, primeiro de tudo, começa contando um pouco mais sobre você, de onde você é, sua família e como que você veio parar nos Estados Unidos. Tá. Eu sou de São Paulo, da Granja Viana, uma cidade bem pequenininha, todo mundo vai me zoar, o PTC Café é de lá também, Amanda Clínico, enfim. Mas vim para os Estados Unidos com 17 anos, vim por conta do meu pai foi jogador de tênis, acabou recebendo uma proposta, a gente foi para Upstate New York, numa cidade muito, muito, muito pequenininha, lá em Nova York, e aí me formei no high school lá, e aí fiz, né, já tô antecipando aqui, mas fiz 2 anos de faculdade em Nichols College, e aí acabei transferindo para USF no meu junior year, então... Já faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu tô aqui, desde 2019. Caraca, bastante tempo, Uhum. Sim. Sim. Bom, pra quem não sabe, eu e a Luana, a gente estudou na mesma escola, boarding school, Sim. em Hoosick Falls, Nova York. E eu queria saber, tipo, como é que foi essa experiência, tipo, de high school americano? Era igual nos filmes? Como é que foi? Eu quero muito saber. Cara, foi muito legal, porque era uma escola muito diferente. A Lívia vai saber. Tipo assim, a gente ia pra igreja de manhã, a gente tinha... Eram literalmente, acho que 200 alunos, mais ou menos. Então, você acaba literalmente criando uma família lá dentro, né? Você, por ser uma boarding school, eu acabei morando com os meus pais, porque eles estavam lá, mas a minha casa era, tipo, 5 minutos e eu ficava de manhã até a noite. Então, assim, acaba virando uma família, assim, sabe? Você acorda e você vai pro café da manhã, você fazia o café da manhã lá. Então, você já chegava, sei lá, 7h30, tomava o café da manhã, aí ia pra igreja, aí tinha as suas aulas, e aí almoçava, e aí tinha as atividades extracurriculares. Acabei jogando vôlei, bem aleatório, nunca tinha jogado vôlei. Mas eu sempre gostei de estar envolvida no esporte, então acabei jogando vôlei num time que tinha lá. E, sim, vira uma vida maravilhosa, assim, de, tipo... Era no meio do nada. A Lívia sabe muito bem. Tipo assim, não tinha... Walmart era 15 minutos, não tinha uma farmácia naquela cidade. Em outro estado. Exato. O Walmart era em outro estado, não era nem lá. Era, acho que, o que era? Vermont. Sim. Exato. Então, tipo assim, era outro estado. Tudo era muito longe. Tipo assim, não tinha nada pra fazer, basicamente. Tinha um Dunkin' Donuts na frente da escola e era isso. Então, você literalmente ficava muito alienado dentro daquele mundo. Então, assim, eu gostei muito. Mas um ano foi suficiente. Tipo, mais que isso, você já começa a ficar meio zureta da vida, mas... E o frio, né? Eu acho que Senhora. era muito frio. Então, depois de um tempo... A neve é linda, eu entrei no ski club, gostei. Eu tento de tudo. Mas acaba sendo muito difícil, assim, no período de, tipo, sei lá, novembro até... Não, mais ou menos outubro até, tipo, janeiro, fevereiro, ficava escuro 4h30 da tarde. E aí, da 4h30, você não tem mais vontade de fazer nada. Entendeu? Mas o summer lá é lindo também. Então, tipo, tem os dois lados, mas foi uma experiência muito boa. Não vou falar que é muito igual ao dos filmes, porque não tinha aquele negócio do ônibus amarelo, porque, né, você já mora lá. Então, tem essa parte de, tipo, tem um povinho lá do hockey, tem um povinho do tênis. Tipo, é mais divididozinho do que numa escola no Brasil, assim. Eu acho que como no Brasil os esportes não são dentro das escolas, acaba ficando mais nichado, assim. Mas foi incrível, eu gostei muito. E assim, o que você acha que é, tipo, é tão diferente a experiência, tipo, high school, boarding school e, tipo, universidade aqui nos Estados Unidos? Você sentiu, tipo, uma diferença também? Eu acho que a maior diferença, com certeza, de uma boarding school é que você não tem uma vida fora daquilo, né? Você tá 24 horas por dia imerso naquela situação de, tipo, aqui é minha casa e aqui também é minha escola. Então, o bom da faculdade é que se você não quiser conviver com aquelas pessoas, você não precisa, né? Você pode criar uma vida fora daquilo. Sim. Na boarding school, ainda mais por ser numa cidade que não tinha nada, ou era aquilo, ou era aquilo. Não tinha muito pra onde correr, sabe? Então, na faculdade é diferente, você também interage com mais pessoas. A nossa escola tinha 200 alunos. Aqui na USF tem, sei lá, 30 mil? 50 mil. 50 mil? Alguma coisa assim. Então, tipo assim, é uma rotatividade de pessoas muito maior. Você cria mais, né, relações com outras pessoas. Lá você fica...
E os dois lados têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Depende do que... Acho que as duas experiências foram muito boas, assim, pra mim. Lá, eu consegui focar muito mais no inglês. Porque eu tinha brasileiro, mas acaba que você... E uma coisa muito legal que eu lembrei esses dias é, na hora do almoço, você não podia sentar só com seus amigos. Eles botavam você em uma mesa específica, que não eram seus amigos, pra forçar você a conversar com as pessoas. E aí, acho que a cada 15 dias, acho que mudava a mesa do almoço. Então era muito gostoso, porque, tipo, é difícil, é intimidador no começo, porque você fica, meu Deus, eu vou ter que olhar pro lado e conversar com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Sabe? Que às vezes ele é indiano, ele é chinês, ele é hispano, ele é... Em qualquer lugar do mundo, eram muitas nacionalidades lá. Então, você sai totalmente da sua zona de conforto, né? E aí o seu inglês melhora, a sua timidez, tudo, né? Você fala, pô, agora eu tenho que... Porque senão você vai ficar lá no seu celular e você vai, né, aproveitar nada daquela experiência que seus pais estão pagando pra você estar lá. Então, acaba sendo uma experiência muito boa. E na faculdade, tipo, por exemplo, na USF, se você não quiser falar inglês, você não fala. Você fala inglês nas aulas só. Então, os dois lados têm as coisas boas. Né? Exato. Sim. E você falou que seu pai jogou tênis, né? Agora ele é treinador, pelo que a gente sabe. Você acha que isso impactou, tipo, você tá entrando nesse mundo de esporte, na sua carreira, sua vida, hobbies? Com certeza. Eu fui atleta a minha vida toda. Eu fiz nado sincronizado no Brasil. Fui pra seleção e tudo mais. Então, realmente, tive uma vida mais... Assim, totalmente por conta do meu pai. Meu pai sempre influenciou a gente. Ele já fez tentar a gente, né, jogar tênis, mas nunca foi a minha praia nem do meu irmão. Então, eu me achei no nado. Fiz por 11 anos, fui pra seleção, morei no Rio um tempo no Brasil. E aí, quando eu vim pra cá, eu tentei de tudo. Nadei, joguei polo, fui cheerleader, fiz várias coisas, porque eu sempre gostei do esporte. Então, meu pai, com certeza, né, foi o motivo pelo qual a gente se mudou pra cá e por eu estar aqui até hoje. Então, com certeza, assim, ele foi uma inspiração, ele que me inspirou. E ter sido atleta a minha vida toda faz eu ter a cabeça que eu tenho hoje. Querer trabalhar no esporte, assim, sabe? Sim. Eu não vou falar que eu sempre quis trabalhar com futebol, mas eu sempre quis trabalhar com algum tipo de esporte, sabe? Porque eu sei o quanto transforma a vida das pessoas, transforma a minha, transforma a da minha família, né? Por conta do meu pai. E hoje em dia, trabalhando com esporte, é muito bom, assim. É puxado, você trabalha muito, mas a recompensa é muito grande, assim, sabe? Você saber que você tá fazendo uma coisa muito boa, assim, pelos outros. Tanto que pelos torcedores que estão lá, pelos atletas, por terem os torcedores lá. E é uma rede muito boa, assim. Eu gosto muito, mas meu pai, com certeza, foi uma rede muito grande. Foi o principal motivo de eu estar aqui. E também eu ter feito nado, já trouxe uma bagagem de eu gostar muito de estar nesse meio do esporte e tendo esses relacionamentos. Então, com certeza. Sim. Ai, que máximo. E falando em esporte, tudo, na Nichols você chegou até a ser cheerleader, né? Surto, gente. Surto total. E como é que foi essa vivência? O que te motivou depois a fazer a transferência pra USF? Sim, então, a Nichols College era um college meio que outside of Boston, era tipo 20 minutos, então assim, era um pouco uma outra cidade pequenininha, acho que eu tava meio nessa vibe, então acabou que como eu precisava me achar, sabe, eu saí de uma boarding school em que eu tava com muita gente, todo momento, muitos amigos, fui pra lá com o meu amigo Caio, que também fez a Russack comigo, e ele tava no time de tênis, então acabei que eu fiquei meio sozinha, assim, depois das aulas, eu não tinha aquele negócio de tipo, cadê todos os meus amigos, sabe? E acabou que não tinha muitos outros esportes, não tinha natação, né, nem nada por conta do clima, né, também era muito frio. E aí, um dia aleatório, eu vi que estavam lá umas placas de, tô com vaga aberta, não sei o que. Eu falei, tô fazendo nada, né, vou tentar. Por que não? E aí, era uma D3, então acabou que, né, não vou falar que eu era boa, porque eu não era boa, não. Mas eu tava lá, tentando. Então, eu mandei mensagem pra coach, ou ela mandou mensagem, alguma coisa assim. Aí fiz um tryout, passei, e aí fiquei. Eu fiz por uns 6 meses, mais ou menos, que foi mais ou menos na época porque eu comecei a faculdade no Covid, né? Então, 6 meses já foi online. Aí os outros 6 meses eu tava tentando me adaptar, aí fiz cheerleader por 6 meses, mais ou menos, e aí nessa época eu comecei a decidir transferir. E aí... Mas foi bom, assim, foi uma experiência muito gostosa, nunca... Eu era de futebol americano e de basquete, né? Nunca tinha aprendido sobre futebol americano, nunca entendi essa paixão enorme que os americanos têm, né? Hoje em dia entendo muito mais. Ainda não tenho essa paixão enorme que eles têm, mas enfim. Então, foi muito gostoso, assim. Foi o que eu falei, eu sempre gostei do esporte, então sempre quis estar envolvida nessa questão do esporte. Então, foi muito bom, assim, tentar alguma outra coisa. Uma forma melhor de fazer amigos, é muito mais fácil também, né? Na faculdade, cada um tá por si só. Por mais que eu morava lá dentro, tinha minha roommate, na época minha roommate namorava, então ela sempre viajava pra casa dela, que era em New Hampshire, pra ver o namorado, então final de semana eu ficava sozinha. E não podia depender só do Caio, né? Ele tinha os amigos dele também. Sim. E eu falei, pô, essa vai ser a melhor forma de eu fazer amigos. E acabou que eu não gostei muito daquela faculdade, não foi muito pra mim. O clima pegava muito, tava muito sozinha, não tive uma experiência muito legal. E eu tinha a Amanda, que é a minha melhor amiga, que já estudava aqui. E eu sempre escutava da USF, Flórida, e eu apliquei, ganhei uma bolsa muito boa
por ser, né, international student. E eu falei, cara, eu vou, é isso. Meus pais me incentivaram muito, porque eles sabiam que eu não tava muito feliz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ai, que legal. Eu amei muito os meus 2 anos que eu fiz na USF. Amo. O pessoal, quando eu tava aqui, sempre me zoava, porque, tipo assim, eu ia em tudo. Tudo que era possível eu tava presente. Porque eu falava, gente, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, numa faculdade que, tipo, eu não gostei, não tinha muita coisa pra fazer. Acaba que você é a sua cultura aqui, né? Você tá com os brasileiros. E eu falava, eu não tenho vontade nenhuma, nada com os americanos, de fazer amizade com eles agora que eu tô na USF, porque eu gosto de estar com os brasileiros. Eu me achei na Brasa, na Connect, com os amigos que eu tenho, que são meus amigos até hoje, sabe? Então, transferir pra USF com certeza foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, que máximo. Sim. E falando até um pouco disso, né, de engajamento e tal, quando você chegou na USF, você falou que você ia em tudo e você também conseguiu trabalhos, fez várias coisas aqui no campus. Eu queria saber, assim, porque tem muito freshman que fica procurando trabalho Sim. e fica nesse dilema. Como é que foi pra você no início? Foi fácil chegar aqui depois de 2 anos transferindo e conseguir trabalho? E tem alguma dica? Cara, uma coisa que... Eu vou ser sincera, que eu sempre corri muito atrás das minhas coisas. Então, tipo assim, quando eu transferi, eu sabia já que eu queria trabalhar com esporte. Então, eu falei, tá, o que eu posso fazer pra entrar nessa área? E também ganhar dinheiro, né? Tipo, na outra faculdade, eu já tinha começado a trabalhar na academia. Fiquei 1 ano e meio trabalhando na academia, que todo legal. mundo acha que acaba tendo esse trabalho. Eu trabalhei na front desk também, do Athletics, então lidava com essas coisas. E eu sempre falava, meu Deus, eu posso assistir os jogos, então... E aí, quando eu transferi pra USF, no Summer, eu já achei no... plataforma que tem aqui, eu esqueci o nome de Handshake. trabalho. Handshake, Isso, tá. nessa. E no LinkedIn eu sempre ficava olhando. No Handshake, acabei achando um estágio no Urban Transportation Research, alguma coisa assim, aqui na USF, e eu fazia marketing. Fazia Sim. post, fazia essas coisas, eu falava, tá, testei isso. E eu falava assim, pô, na faculdade a gente tem que testar tudo pra ver o que a gente quer. Então, testei isso, fiquei uns 6 meses, ganhei meu dinheirinho, falei, tá, agora eu quero focar no esporte. Acabei conseguindo um emprego no USF Athletics. Trabalhei lá por um pouquinho só, porque acabou não sendo remunerado. Mas era super legal também. Eu falei, pô, agora eu tô nesse mundo, assim, assistir jogos de tênis, assistir jogos de futebol americano. Falei, pô, é isso que eu quero. Só que a questão financeira acaba pesando um pouco, né? Sim. Então, na época, não era remunerado, não sei como que é hoje. Fiquei, acho que uns 3 meses, mais ou menos. E aí, eu entrei no LinkedIn de novo e no Teamwork, que é uma plataforma muito boa pra quem trabalhar com esporte. Uma dica aí. Teamwork. Que é onde eu consegui o emprego que eu tenho hoje. E aí eu vi que tinha uma empresa que acabou sendo de um brasileiro, que era... eu esqueci o nome da empresa, mas é de esporte também, que era de gramado. Fazia os gramados de várias coisas, de beisebol, de futebol americano, de soccer. E aí eu acabei trabalhando nessa área, que não era exatamente o que eu queria, mas era no esporte, era um pezinho lá. Falei, pô, tem um pezinho lá, de alguma forma eu vou me achar no esporte. E aí eu fiquei lá por 1 ano, mais ou menos, porque daí era remunerado e era remoto. Legal. Perfeito, eu tava no meu senior year, Top. ganhava meu dinheirinho, trabalhava de casa, as horas eram tranquilas, eu acabava trabalhando, sei lá, 20 horas, E você mais ou fazia menos. marketing lá? Fazia marketing, depois eu fui um pouco mais pra área de finance também, que eu queria aprender um pouco, porque depois eles contrataram uma pessoa full-time pro marketing e eles ainda me queriam lá. Falei, não, vou aprender um pouco do finance aqui. E foi super bom, obviamente não é o que eu sigo hoje, mas foi muito bom pra você aprender, né, as outras áreas. Sim. Então, eu acho que a minha maior dica pra quem é freshman, independente se você quer a carreira de esporte ou não, é tipo assim, tentar de tudo. Sabe, uma coisa que eu realmente fiz foi tentar de tudo, sabe? Comecei trabalhando na academia, trabalhei no USF Athletics, sem ser remunerado, porque às vezes você precisa de uns trabalhos assim, né? Nos 1, 2 anos, no comecinho da faculdade, às vezes você vai ter que fazer esse sacrifício que depois você vai ver o resultado, né? Pra você ganhar experiência. Exatamente por isso, assim, sabe? O dinheiro é importante, claramente, né? Cada um tem sua situação financeira. Mas a experiência vale muito mais, né? A longo prazo. Então, com certeza, eu acho que você procurar sempre ficar atento nisso, sabe? Ter um bom resume, ter um bom LinkedIn, sempre ficar de olho. Eu botava muita notificação, por exemplo, quero trabalhar nessa empresa. Você põe no Teamwork e no LinkedIn dá pra fazer isso. Você põe uma notificação quando eles abrem vaga. Então, pô, não, quando eu fui tentar fazer summer job, eu apliquei pra, tipo, 40. Sim. É desesperador, mas não tem o que fazer. É assim, é você, a sua amiga, a sua vizinha, todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Então é tentar, não tem como. Tem que Dá a tentar. cara a Com tapa, né? certeza. Exato. E falando um pouquinho, você falou de se envolver em áreas diferentes, né? Você também foi a head de logística da Brasa Connect. Sim. E como é que foi essa experiência? Tipo, principalmente uma conferência com tanta responsabilidade envolvida, né? Como é que foi isso?
Cara, foi incrível. Eu amei a Connect. Eu tinha ido no primeiro ano, né? Só como participante. E eu sempre quis. Eu tinha aplicado, na verdade, no primeiro ano, eu não passei. E aí eu fui como participante. E aí no segundo ano, acabei indo pra rede de logística. Foi incrível, assim. Você criar uma conferência desde o zero. Óbvio que tem todo um time por trás. Mas você saber que você tá, né, pegando o catering, fazendo todo o Airbnb em brasa, fazendo tudo isso pra dar certo no dia. E quando chega os 2 dias de conferência, você vê que, né, deu tudo certo. E você vê o quanto isso impacta nas pessoas e as palestras que tem. E só os nomes maravilhosos, incríveis, empresas maravilhosas que a gente consegue trazer. Tanto no ano que eu fiz, tanto nesse ano. Então, é muito gratificante, assim, você trabalhar bastante, porque a gente trabalha bastante, para fazer dar certo. Então, foi muito legal, assim. Me deu, obviamente, uma outra experiência na parte de logística, de como criar, né, uma conferência, um evento, alguma coisa assim, que é uma coisa que eu também adoro muito, nunca descarto de trabalhar, que um dia eu quero trabalhar com isso. Já tenho um pouquinho de experiência. Sim. Foi muito legal, né? Você fazer isso com seus amigos ainda, você fazer isso, proporcionar isso para os brasileiros que estão aqui, que a gente sabe muito bem que não é fácil, né? A gente já é outra língua, é outro país, né? É outra cultura. Então, você poder trazer nomes tão grandes brasileiros e você vê, tipo assim, pô, pessoas de outras faculdades vindo pra cá. Não é só da USF, Cara, é muito grande. dos Estados Unidos inteiro, assim, sabe? Ano passado a gente até brincava que era o pessoal do Canadá ia vir, não sei o quê. Então, é muito gratificante você ver que dá certo, assim, sabe? No dia da conferência, você vê e você recebe o pessoal e o pessoal fala, pô, que conferência legal, quero voltar no que vem. E acaba que, né, no próximo ano entra um novo board. Esse ano eu acompanhei, não consegui vir. Mas acompanhei e vi que, pô, a conferência foi incrível também. É muito gostoso, né? Eu recomendo pra todo mundo. A Brasa e a Connect, eu adoro. E uma coisa que eu fiquei curiosa, qual que você acha que, assim, foi o maior desafio de de estar em logística na Connect? Logística... Nossa, foi caótico tentar reservar as salas. salas aqui do Marshall. É, tipo assim, desesperador. Eu lembro que a gente tava, acho que na casa... do Miguel, nem lembro, mas eu sei que a gente juntou uma galera. A gente tentava abrir aquele site pra tentar reservar as salas. Porque, tipo, pô, se não tem sala, não tem conferência. Sim. E era o meu time responsável por isso. Porque se desse alguma coisa errada, eu ia falar, meu Deus do céu, já comecei tudo errado. Então, com certeza é isso. E é o budget, né, de comida, trazer todo mundo, é a venda de ingressos, é fazer questão de que todo mundo goste muito, tenha uma experiência muito positiva, né? Porque a gente sabe muito bem que o boca a boca é muito importante. Então, pô, se a amiguinha aqui não gostou, ela vai falar pro todo o ciclozinho que o próximo ano o pessoal não vai querer ir. Então, não só de logística, mas o mais difícil de todo mundo, de criar uma conferência assim, que foi criada do zero, né? Há 3 anos atrás, 4 anos, com o Luiz, com o Guima, enfim. É carregar essa conferência nas costas, assim, tem que ser bom. E aí, pro próximo ano tem que ser bom também, então... Mas é muito bom. Quando acaba a conferência, você fala, meu Deus, eu faria tudo de novo. É muito bom. Eu queria voltar pra faculdade e fazer de novo. Cara, e uma coisa que eu me toquei agora, acho que a gente não te perguntou qual era o seu major aqui na USF. Ah, é verdade. Eu fiz Public Relations and Advertising. Nossa, fiz os 2. top. E na Nichols, eu fazia minor in Psychology. Legal. Mas aí eu parei. Porque quando eu transferi pra cá, eu teria que atrasar 6 meses pra ter o minor. Entendi. Aí eu falei, porque eu fazia Psychology, porque eu gostava muito de aprender. Mas eu sabia que eu não ia atuar nessa área. Mas aí eu parei. Aí você desistiu. Sim. Ai, nossa, top, tá. Tem tudo a ver, né, então, com marketing esportivo. Eu imaginei que você... Nessa reta. Sim. E também, bom, a área que você mais brilhou, obviamente, a gente já falou, é marketing esportivo. E você já falou um pouquinho, né, de onde que veio essa paixão, tudo. Mas como é que foi essa experiência, assim, tipo, pra conseguir o emprego que você tá agora, assim? Como é que foi? Então, na época que eu tava trabalhando nessa empresa que eu falei que era remoto, essas coisas, eu sempre quis trabalhar no esporte, como eu disse. E o futebol acaba sendo uma coisa, entre aspas, mais fácil, porque, né, é uma coisa que a gente já entende, a gente já acompanha há muito tempo. E eu já tinha ido a alguns jogos do Orlando City com os meus pais, aqui em Orlando, quando o Kaká jogava, há muitos anos atrás, acho que 2017, quando eu visitei os Estados Unidos a primeira vez. Ele saiu, acho que em 2018, algo assim. Então, eu vi no LinkedIn e no Teamwork que tinha uma posição de Fan Ambassador, que é um part-time que literalmente você fica lá nas sections e você pergunta, tô precisando de ajuda, não sei o quê, blá, blá, blá. Uma coisa bem, tipo, sabe, básica, digamos assim. É bem guest experience. Você fica lá, às vezes você fica lá na mesa, escaneia os tickets das pessoas, você vai pra direita, vai pra esquerda, section, blá, blá, blá. Então, eu fiz isso, consegui esse part-time. Então, eu ia de final de semana, estudava aqui, ia de final de semana pra Orlando. Trabalhava nos jogos. E na época não tinha carro, então era tipo um caos. Eu pegava ônibus, ou minhas amigas me ajudavam, me levavam. Pegava carona. Tinha uma amiga que morava em Orlando. Então, às vezes, quando eu tinha jogo sexta e sábado, eu dormia na casa dela. Então, era um caos, mas eu falava, vai dar certo. Eu sei que eu vou conseguir meu full-time lá dentro. E eu tinha muito apoio dos meus pais e das minhas amigas. Ela falava, não, vai dar certo, vai dar certo. E eu fiquei fazendo isso, eu consegui em fevereiro, final de fevereiro, e fiquei até junho fazendo isso. Aí eu me formei e falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque não dá pra eu trabalhar como part-time formada, né? Tipo,
E eu acabei conversando com a minha chefe, que era uma fofa, que hoje em dia é minha amiga, né? Porque eu não trabalho mais nessa área. Mas eu falei, eu fui transparente, eu falei, olha, eu me formei, eu preciso de um full time, eu amo trabalhar aqui, mas não, tipo assim, acaba ficando muito difícil. Ela falou, calma, deixa eu ver o que a gente vai abrir. E eu sempre ficava, gente, quero trabalhar aqui, quero trabalhar aqui. E sabe, fica falando, porque em algum momento alguém vai te dar uma ajuda. E ela foi incrível, ela falou, olha, tem uma vaga em sales. Você quer? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca pensei em fazer sales, né? Não tinha, não era meu major, não tinha nada a ver comigo. Eu falei, deixa eu tentar. Aí fiz entrevista com a minha antiga chefe e com o head de sales. Fiz a entrevista, eu falei, cara, vou mandar jogar, né, sabe, no universo pra Deus, enfim, e vamos ver. Acabei que passei. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Porque eu passei, não sei o que eu tenho que fazer. Lascou. E aí, em julho, acabei que tirei umas férias, fui pro Brasil, voltei e comecei em julho. Finalzinho de julho. Comecei, e foi uma experiência muito boa, assim. E na minha entrevista eu falei pro meu chefe, falei assim, olha, eu não tenho a menor ideia do que é sales, mas o meu sonho é trabalhar aqui e eu vou dar um jeito. E foi isso que eu fiz, assim. É bem diferente, obviamente, do que eu queria fazer, do que eu tava acostumada. Então, eu fiz isso por 6 meses, mais ou menos. E aí, em janeiro, eu fui promovida pra vaga que eu tenho hoje. Que tem muito mais a ver comigo. Hoje em dia, eu trabalho... Por exemplo, todo mundo que tem que compra um assento lá no estádio, no Orlando City e no Pride, que eu trabalho pros dois, eu tomo conta dessas pessoas. Então, eu sou Member Experience Specialist. Eu tomo conta de todo mundo que é Season Ticket Holder, que tem um assento, que tem uma suíte, que tem um grupo, que tem qualquer coisa que comprou, que é deles, assim, que tem um contrato. Então, eu tomo conta de todas essas contas. E eu amo hoje em dia. Sales foi muito importante pra eu, né, sair da minha zona de conforto, pra tentar, pra, sabe, mostrar pro pessoal que eu queria ficar lá dentro. Então, depois de 6 meses, abriu essa vaga. E aí, o pessoal desse time me chamou. Falou, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, óbvio. E aí, eu fiz, e aí eu acabei passando. Caramba. Que legal. Passei, e aí foi incrível, assim. Eu falo que o sales foi muito importante pra eu chegar onde eu tô hoje. Mas não era pra mim, assim. Não é muito da minha personalidade. Eu achava um pouco complicado, às vezes, essa questão. E é uma competição muito grande. Então, assim, não era pra mim. Foi muito importante pra eu, né, chegar onde eu tô. Não tô muito longe ainda, mas chegar onde eu tô hoje. Então, foi muito bom. Mas a posição que eu tô hoje, eu gosto muito mais. Tem muito mais a ver comigo, assim. Mais essa parte de comunicação. Tem um pouco de customer service também, porque a gente tem que lidar, né, com o pessoal que tem a conta com a gente e tudo mais. Mas hoje em dia eu gosto. Eu sempre gostei, até mesmo em sales, né? Sim. Mas hoje em dia eu amo muito. E, assim, você já tocou um pouquinho, né, no assunto, mas eu queria saber um pouco mais, tipo, qual foi o papel do networking lá em Orlando City e tal? Como é que foi isso? Eu acho que o mais importante em qualquer lugar que você queira crescer é você sair da sua zona de conforto e você mostrar que você quer. Então, assim, uma coisa que eu fazia muito, mesmo com esse emprego part-time, que eu sabia que, né, não ia chegar, entre aspas, muito longe, eu teria que, em algum momento, né, sair desse emprego e conseguir um full-time, seja lá ou em algum outro lugar, Cara, você podia se voluntariar para as coisas mais bobas possíveis. Pô, sei lá, tinha um voluntariado para uma feira que o Orlando City ia ter que estar. Eu me voluntariava. Era um dia mais que eu ia trabalhar? Era um dia mais que eu ia trabalhar. Mas eu sabia, eu tinha fé que em algum momento ia dar certo, assim, sabe? Eu falava para os meus amigos, eu falava, gente, eu tô acabada, eu não quero ir. Foi, tipo, um saco. Mas eu tenho que ir, sabe? Tipo, eu vou conseguir em algum momento. E mesmo quando você consegue um full-time, você não pode desistir de continuar tentando. Porque, né, você pode ser demitido a qualquer momento. Sim, então, claro. não é porque você trabalha lá que aí você pode se acomodar, entendeu? Então, assim, é óbvio que você não tem que mais se voluntariar pra umas coisas aleatórias, sabe? Tem outras pessoas lá embaixo que também estão querendo subir. Sim. Então, eu fazia muito isso. Eu me voluntariava, eu sempre ficava um pouquinho a mais, eu fazia muita pergunta, conversava muito com a minha chefe. Minha chefe, no começo, logo depois que eu entrei, ela saiu. E aí, ficou essa minha amiga hoje em dia, que é a Sophie, que tem a mesma idade que eu, que era a coordinator, né? Acabei ficando muito amiga dela. Então, ela me ajudou muito. Porque a gente tinha a mesma idade. Ela falou, pô, eu entendo, né? Também passei por isso. E ela me ajudou muito. Ela falou com o pessoal do time que eu tô hoje, dos sales, na verdade. Então, assim, é sempre falando. E quando eu tava em sales, eu também ficava de olho nos outros times. Sim. Tentava entender mais o que os outros times falavam. Porque eu sempre falei, pô, não é aqui. Eu quero estar aqui, mas é pouco tempo, sabe? É uma coisa que eu quero passar por essa experiência e eu quero crescer aqui dentro. Só que eu quero ir pra outros lugares. E é importante você, né, falar isso também, né? Você não precisa mentir, não, eu amo aqui, eu quero ficar aqui pra sempre. Não. Obviamente você vai falar, ai, não, eu odeio esse negócio. E eu não odiava, realmente não odiava, mas eu sabia que não era aquilo. E aí, quando eu consegui, abriu essa vaga, e eu nem sabia que abriu, porque eles não tinham anunciado ainda. Eles só vieram me perguntar, eles nem postaram no LinkedIn. Porque, obviamente, é muito mais fácil você contratar alguém dentro da empresa. Então, esse meu chefe hoje em dia me chamou, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que ele vai querer falar comigo? E eu fiz, acabou sendo umas 2, 3 entrevistas, e eu passei. Então, assim, é isso, é você sair da zona de conforto, é você
ficar muito de olho em LinkedIn, no Sim. Teamwork, no Handshake, eu não sei se tem muito de esporte, mas o Teamwork é o melhor. Você consegue filtrar por, tipo, MLS, WSL, a de hockey, Caraca. NBA, Nossa. sabe? Tipo, Muito todas. legal. Todas as ligas de todos os esportes possíveis, de beisebol, todos. Você filtra lá qual que você quer, você filtra o cargo que você quer, você filtra tudo. Então, assim, Nossa. é uma coisa que a Ju falava muito pra mim, a Ju Almeida daqui da USF, falava muito, manda mensagem no LinkedIn, enche o saco, porque eles vão te notar em algum momento. Sim. Em algum momento você vai ser notado. Caraca. Então, assim, comecei a seguir todo mundo no LinkedIn do Orlando City, todo mundo, assim, ó. Todas as áreas possíveis, eu falava, eu não mandava mensagem, porque eu falava, também não vou ser tão desesperada, né? Sim. Então, mas eu mandava, sempre seguia, curtia, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, quando eu consegui um emprego, eu já falei, tá, é isso, mas agora eu vou, né, quero crescer mais ainda. E eu não quero mais, tipo, essa posição que eu tô, eu amo, mas daqui a uns anos eu também quero crescer mais. Sim. Então, é isso, assim, a maior dica é sair da sua zona de conforto, tirar um pouco a vergonha. Eu também tinha vergonha de, às vezes, fazer umas perguntas aleatórias ou mandar mensagem no LinkedIn e tudo mais. Mas é você e 500 pessoas mandando. Então, se você não, sabe, mandar mesmo e tentar mesmo, vai ser mais difícil. Alguém Então, vai fazer, né? exato. E você vai levar muito não. Muito não. Eu levei muito não antes de conseguir o Orlando City. Aquela vez que eu apliquei pro Summer, eu acho que eu apliquei pra 40, eu levei 39. Não, consegui um do Orlando City. Que foi o part-time, não foi nem o full-time, né? Sim. E acabou que o Summer virou um full-time depois. Então, é tentar, não tem como. Quando você tá na faculdade e você quer um full-time, né? Ou uma internship no Summer, você tem que tentar e batalhar bastante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem ouvido, assim, muito. É, tipo, tem que estar aberto pra ir pra outros caminhos Sim. e não tá tão focado ali naquilo que você quer. Porque às vezes vai ser torto, mas vai chegar. Exato. Então- Porque às vezes você, me formei em finance, eu só vou fazer finance, às vezes você não vai conseguir direto. Tudo bem, você pode só querer isso, mas talvez demore um pouco mais. Ou Sim. você vai ser sortudo e vai conseguir, né? Sortudo, seu Sim. mérito, enfim. Depende do que você acredita. Mas assim, abre o seu leque. Sabe? Obviamente, eu não ia tentar uma coisa no finance, que não tem nada a ver comigo, engenharia, não, obviamente. Mas assim, dentro do seu leque, quais são as opções que você tem? O que são as coisas que você consegue fazer? O que você está disposto a fazer? Porque depois que você abrir esse leque, você consegue, dentro daquela empresa, que é muito mais fácil você transitar dentro de uma empresa, você vê o que você quer fazer no futuro. Sabe? Eu tenho meus planos no futuro. Daqui 5 anos eu quero fazer XYZ. Entendeu? Então, é muito mais fácil, assim, depois que já tá lá dentro. Mas até conseguir é um pouquinho mais difícil, mas quando todo mundo consegue, vai dar certo. Só acreditar e tentar. Uma pergunta que eu tô muito curiosa pra saber é, tipo, se você já conheceu algum famoso, que famoso, já teve alguma experiência, assim, muito doida por estar envolvida no esporte, né, e com marketing, de certa forma, esportivo? Então, eu conheci a nossa diva maravilhosa Marta, né? Eu trabalho pro Orlando City e pro Pride, e a Marta tá no Pride, né? Que é o nosso time feminino. Tem várias brasileiras, tem a Rafaele, tem a Angelina, e tem a Adriana, mas ela foi pra Arábia lá. E tem a Marta, obviamente, que todo mundo conhece, né? A E, enfim, o estrela. futebol feminino tá crescendo muito, mas a Marta eu acho que pouquíssimas pessoas não conhecem. Então, já respondendo 2 perguntas em uma, eu tive uma experiência maravilhosa aqui ano passado. Elas ganharam o título e o nosso time voou a gente pra Kansas City, onde foi a Nossa. final. Então a gente pegou um avião, a gente foi assistir a que final lá, a gente, graças a Deus, ganhou. Então, assim, poder estar lá e viver essa experiência que o nosso torcedor, porque às vezes trabalha no esporte, você não consegue assistir todos os jogos, você não consegue ter essa emoção de estar no estádio, de estar torcendo. Então, assim, foi todo mundo do escritório. Eles voaram a gente pra lá. Caraca. A gente foi pra Kansas City, a gente ganhou. Então, assim, depois a gente teve com o time, teve comemoração com o time. E aí foi a primeira vez que eu conheci mesmo as jogadoras. Óbvio que eu não sou amiga delas, queria ser. Não sou. Mas, assim, conheci, conversei, me apresentei, sabe? E você vê que elas são pessoas normais, sabe? Às vezes a gente tem esse... Põe elas nesse pedestal que elas merecem estar. Mas eu fiquei toda nervosa. Quando eu falei com a Marta pela primeira vez, a minha mão suava. Eu falava, meu Deus do céu, eu não posso falar nada errado. Mas acabou sendo incrível, assim. Óbvio, tem os jogadores do Orlando City também, que às vezes a gente se cruza, assim, né, no escritório. Não converso muito, porque, óbvio, tem que ter uma relação um pouco mais profissional, mas por conta das meninas terem ganhado, a gente teve uma festa lá, que a gente acabou podendo conhecer, interagir um pouco mais. Mas você acaba vendo, né? Você acaba cruzando, mas a gente tem que fingir um pouco que a gente, nossa, não, tá tudo bem, nem sei quem é. Exato, naturalidade. Então, quando o Inter Miami jogou lá ano passado, o Messi, infelizmente, não tava. Mas tava o Soares e tudo mais. Então, tipo assim, vi perto, obviamente. Por ser do Inter Miami, eu não posso nem falar com eles, porque, né? Vai contra o time que eu trabalho. Mas, de resto, assim, tipo assim, a gente visita onde eles jogam, né? O City e o Pride, que são duas
os CTs diferentes, né? Então, assim, e é muito bom, por exemplo, trabalhar com esporte, você trabalha muito, mas você tem muitas recompensas. Tipo, isso voaram a gente pra lá, Nossa. sabe? A Loucura. gente viu tudo na primeira fileira lá, sabe? De graça, tipo, a gente só tava lá com o olho brilhando e maravilhoso. Sim. E, tipo assim, o Orlando City, infelizmente, perdeu na final, na semi. Então, se a gente tivesse ido pra final, eles teriam voado a gente até LA, mas acabou não rolando. Se não vai dar certo. Então, assim, são umas coisas muito boas. E, por exemplo, quando a gente ganha... O City e o Pride sempre tem uma comemoração lá que eles dão pra gente, sabe? Ganha muita roupa, ganha muita coisa, legal. ganha muitos privilégios no maneiro. esporte, tipo... Sabe, benefícios que você tem que trabalhar no esporte, o seu networking é muito grande, né? Sim. Você acaba conhecendo muitas... Porque o mundo do esporte acaba sendo muito pequeno, né? É grande, mas é pequeno. Então, você acaba conhecendo vários outros times da MLS, vários outros times da NWSL, que é a NWSL das mulheres, a MLS é dos homens. E até mesmo de outros esportes. A gente também tem uma parceria muito grande com o Orlando Magic. Então, eu sempre tô legal. em jogo lá. Cara, Nossa, Que a gente que sempre loucura. ganha ingresso pra ir, porque eles têm uma suíte no Orlando City e a gente tem uma suíte no Orlando Magic. Uhum. Então, a gente sempre tá indo, levo minha família, levo meus pais. Ter os meus pais em todos os jogos. As minhas legal. amigas vão em vários jogos. Sempre que vocês quiserem, pode pedir. Então, assim, é muito bom, sabe? Eu ver os meus pais. Todo mundo me zoa que meus pais estão lá todos os jogos. Meus pais estão lá, do City e do Pride. Então, assim, eles amam. É muito gostoso ter isso e poder ter esse feedback, assim, sabe? Tanto dos meus clientes, de, pô, o jogo foi incrível, sabe? Achei que a gente ia perder, a gente ganhou, a Marta é maravilhosa, ou, sabe? Agora, no Orlando City também, que tá indo muito bem esse ano. O Orlando Pride, obviamente. Mas o Orlando City já começou uma season muito boa, então... É muito gostoso, assim, é muito gratificante. E a longo prazo, assim, você sente que você se encontrou mesmo no marketing esportivo e, tipo, é aí que você se vê, assim? Com certeza, eu acho que se eu pudesse escolher, eu sempre trabalharia com esporte. Eu sei que acaba sendo mais difícil no futuro, assim, Sim. porque, tipo, a carga é pesada, assim, é bem pesado. A gente acaba trabalhando muito final de semana com os jogos, né? Eles balanceiam bastante com, tipo, às vezes vai ter, tipo, hoje eu tive off. Porque, né, em maio a Sim. gente tem 5 Nossa. jogos e às vezes acaba sendo um sábado, às vezes uma sexta e um sábado. Tirando, né, de segunda a sexta que eu trabalho das 9 às 5. Nossa. Então, assim, daqui uns anos, não sei quando eu tiver uma família, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas se eu pudesse escolher hoje, com certeza. Obviamente, né? Não quero máximo. trabalhar só em uma empresa, quero testar outros lugares, entender, né? Acho que é bom a gente ter outros conhecimentos. Talvez até mesmo lá dentro da mesma empresa, mas em outras áreas também, pra Sim. entender um pouquinho mais. Então, assim, hoje tô muito feliz onde eu tô, mas sempre a gente tem a cabeça aberta pra, né, ver outras oportunidades e entender o que a gente quer. Mas eu me encontrei, assim, no mundo do esporte. Acho que eu não conseguiria hoje trabalhar, sei lá, com plano de saúde, assim, sabe? Tipo, não faria Sim. muito sentido. Pra mim, eu acho que tem que ser uma coisa que me traz essa emoção, sabe? Esse negócio de, tipo, meu Deus. E essa correria, que é muito gostosa também, né? É puxado, mas é muito gostoso. No final do dia, você tá acabada, mas você fala, meu Deus, eu acabei de assistir, tipo, a Marta jogar, eu acabei de Que assistir legal. fulaninho de Máximo, velho. tal. Ou, tipo, pô, meus membros estão super felizes, meus pais vieram aqui, eu assisti um jogo, meu time ganhou. Óbvio que às vezes a gente perde, tudo bem. Mas é muito gostoso, é muito gratificante tudo isso. E com certeza, eu me vejo trabalhando no esporte. E uma outra coisa que eu tava muito curiosa de saber, sentiu muita diferença, assim, do mundo do esporte aqui nos Estados Unidos, os torcedores americanos versus como é que é no Brasil? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Sim. O torcedor no... Não xingando nenhum americano. Mas o torcedor no Brasil, ele é fanático por futebol. É tipo Paixão. assim... São Paulo e Corinthians é torcida única, porque não tem como. Você não pode botar no Itaquera o pessoal do São Paulo e no Morumbi o pessoal do Corinthians. Não tem como, é da briga. Aqui, obviamente, que tem uma briga ou outra, mas assim, se respeita muito mais, sabe? Por não ter esse fanatismo tão grande, óbvio que são fãs, tem isso, mas no Brasil é tipo assim, é o amor da minha vida, timão no braço e vamos que vamos, sabe? Então, às vezes é um pouco assustador. Então, é bem diferente, mas é muito contagiante do Brasil. A torcida, você escuta. Às vezes no Orlando City, no Pride, o povo fica um pouco quieto. Fala, nossa, galera, vamos animar, sabe? Então isso tem uma diferença muito grande. Tem um lado bom e um lado ruim. Lado ruim, pô, no Brasil o pessoal tem muita briga, tem muita violência, tem muito ódio, sabe? Eles se odeiam, Flamengo, Fluminense, se odeiam, não sei o quê. Blá, blá. Aqui se respeita muito mais. Tem essa questão de, pô, vamos gritar, vamos torcer muito mais. Mas o povo se respeita muito mais do que no Brasil. Acho que os dois têm, né, o lado bom e o lado ruim. Mas é muito bonito de ver no Brasil o amor que as pessoas têm pelo time. Isso é muito bonito de ver. Tem os prós e contras, né? Que nem tudo. Exato. E acho que a última pergunta que a gente tinha pra você é, você tem alguma dica pra quem tá aqui, né, estudando na USF, entrando, quer seguir marketing esportivo ou até, enfim, quer conseguir uma carreira aqui nos Estados Unidos?
Eu acho que é muito disso que a gente já falou, de tipo, é você botar a cara a tapa. É você tentar, às vezes você vai conseguir um emprego que você não vai estar feliz, você não vai ganhar o salário que você quer ganhar, mas todo mundo começa de baixo. É muito difícil você começar lá de cima. Eu conheço ninguém, na verdade. Só, tipo, pessoas que às vezes tiveram entregue, assim, uma coisa. Você tem que ralar, sabe? Então, assim, é ter um bom resume, é ter boas notas, porque eles consideram muito isso, tipo, ter um bom GPA. Você não precisa ter um 4.0, né? Não precisa disso. Obviamente, são majors e majors, né? Profissões e profissões. Se você é um médico, um engenheiro, talvez realmente você precise de um 4.0. Mas ter boas notas, ser uma pessoa dedicada, saber conversar, assim. Porque a entrevista, pô, você precisa saber se vender, sabe? Você precisa saber suas qualidades, seus defeitos, o que o cara quer escutar. Fazer entrevista é muito isso. A gente aprende que você tem que falar o que o cara quer escutar. Sabe? Às vezes você dá uma mentidinha ou outra, uma mentadinha ou outra. Mas isso faz parte, eles sabem disso, sabe? Então, é correr atrás, é aplicar, é tentar, é não se desmotivar. Porque é muito difícil você levar muito não e você falar, meu Deus, eu vejo meus amigos conseguindo e eu não consigo. Mas tem certeza que seus amigos também levaram 50 nãos. Ou se não levaram um não direto, daqui a pouco eles vão levar em alguma coisa. Então, a minha dica é sempre isso. Aplicar muito, ficar de olho no LinkedIn, teamwork, dependente do major que você quer. Mas no esporte, com certeza, principalmente no esporte, é tentar, é aceitar trabalhos que talvez não seja o que você quer agora. Que foi isso, eu não queria trabalhar agora, ficar lá na section falando direita e esquerda. Ai, deixa eu pegar o seu copo que você derrubou no chão, catar um guardanapo do chão. Ou, ai, moça, meu filho bateu o dedinho, onde que é o hospital, sabe? Não que não tem nada contra isso, mas não era o que eu queria naquele momento. Mas eu sabia que aquilo ia me levar pra lá dentro da empresa. Então é isso, é tentar, é não desistir, tirar essa vergonha, sair da zona de conforto e não desistir. Porque em qualquer major, não seja no esporte, em qualquer área, né? Em esporte, engenharia, medicina, enfim, você tem que tentar, você vai levar muito não, você vai apanhar muito. Mas quando você consegue é muito gostoso. Você olha pra trás e fala, pô, valeu a pena tudo que eu passei, sabe? Foi difícil. Mas olha onde eu tô hoje, sabe? Onde eu queria estar, sabe? Eu tô construindo minha vida, sair da faculdade é difícil. Tava até conversando com o pessoal antes aqui, que é difícil, né? É uma outra vida. Que você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Todos meus amigos... E, pô, meus amigos, uma tá no Brasil, outra tá em Tampa, outra tá em Nova York, outra tá em... Sabe? Tá todo mundo vivendo a mesma fase. Então, é muito gostoso quando você... Mesmo que seja um summer internship, que todo mundo quer conseguir também, que é muito importante. É muito legal. Pô, às vezes você vai pra Utah. Vai, tenta. Se não gostar, show. Já próxima. Qual que é a próxima área que eu vou tentar? Porque na faculdade é isso, realmente. Tenta de tudo. Porque daí você vai ter uma lista de coisas que você não quer. É muito mais fácil. Quando você tem as coisas que você não quer e é, tipo, inegociável pra você, você foca só nas coisas que você quer. O mais importante é saber, pô, que área que eu quero. Isso já ajuda muito. Nossa, com certeza. Pô, quero esporte? Dentro do esporte, quais são as outras coisas que eu quero e que eu não quero? Pô, quero trabalhar com entretenimento. Disney, Universal, blá, 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 blá. Não quero Disney? Ok, você tem Universal, foca no Universal. Sabe? Coisas assim. Engenharia, enfim. E assim por vai. Nossa, acho super... Desculpa. Não, pode ir. Super importante isso de, tipo, também descobrir o que você não quer na faculdade, assim. Eu acho, tipo... Eu vejo muita gente, assim, tipo... Eu passei por algo parecido, mas, tipo... Eu vejo muitas outras pessoas também, tipo... Realmente descobrindo o que não querem e depois descobrem uma coisa que elas querem e se dão muito bem nessa área. Então, realmente... Ajuda muito, né? Porque tem um leque muito grande de coisas. É muito difícil a gente... E aquilo, é muito difícil você decidir o que você quer pro resto da sua vida na faculdade. Por isso que é importante. Testa tudo e faz uma lista. Quero, não quero. Impossível de conseguir ou possível de conseguir. Entendeu? Então, é mais fácil. Nossa, sério, que máximo. Acho que esse conselho foi, tipo, chave também. É importante a gente ouvir, às vezes, várias vezes, tipo, tá tudo bem não saber ou tá tudo bem não querer alguma coisa. Bom, Lu, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada por topar, por compartilhar essa história com a gente, com todo mundo que tá assistindo. Acho que inspira muita gente, então, obrigada mesmo. Obrigada a vocês, eu amei participar. Muito obrigada, é um prazer esse episódio com você. Amei. E, nossa, suas dicas, assim, pra quem quer esporte, muito importante. Principalmente o negócio do teamwork também. Tipo, é melhor todo mundo take notes, quem quiser esporte, porque... Mas uma coisa que eu queria falar. Se alguém quiser que estiver escutando e precisar de ajuda, eu sempre me ofereço a ajudar. Porque quando eu precisava de ajuda, eu sempre queria que alguém me ajudasse. E ficava, meu Deus, eu preciso de alguém. Porque eu não conhecia muita gente que queria esporte. Então, óbvio, eu não consigo dar emprego pra ninguém. Mas eu consigo ajudar, sabe? Pô, eu fui, né, mentora da Brasa também um tempinho. Então, tipo, ajudo. Olho às vezes, seu LinkedIn ou seu resume. E consigo dar umas dicas, assim. Consigo recomendar algum tipo de emprego ou alguma coisa. Não sou, né, profissional nessa área. Mas eu tô disposta a
ajudar. Se quem quiser me ajuda. Ai, nossa, sério, que fofa. Ai, gente, por favor, né? Eu quero ajuda. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente se vê no próximo episódio de Brasa no Ar. Tchau, gente.